Bastou eu subir nele para sentir o treme-treme. Me descontrolei, fiquei molhada e ainda derramei o leite. A sensação era indescritível. Forte, quente, vibrante. Me agarrei com força, sentindo cada solavanco percorrer meu corpo. Minhas mãos estavam úmidas, meu coração disparado. A cada movimento, a intensidade aumentava, me levando cada vez mais perto do limite. Eu sabia que não ia aguentar muito tempo. A pressão era demais, o calor insuportável. E foi então, no auge daquela experiência alucinante, que tudo aconteceu. Um espasmo percorreu meu corpo e eu perdi o controle. Juro, foi como uma explosão. Senti um líquido quente escorrer pelas minhas pernas, me deixando completamente molhada. E para piorar, na minha afobação, derrubei o balde que segurava. Leite para todo lado, uma meleca só. Você deve estar imaginando cada coisa, né? Pensando que eu estava aprontando em alguma situação comprometedora. Deixa eu te contar que a coisa foi bem diferente. Mas para entender, você precisa saber um pouco sobre mim e sobre a minha vida aqui na fazenda. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história. Porque o que aconteceu depois desse treme-treme todo foi ainda mais surreal. Vocês precisam ouvir. Bastou eu subir nele para sentir o treme-treme. Me descontrolei, fiquei molhada e ainda derramei o leite. Nunca vou esquecer a primeira vez que ordenhei o malhado. Só de lembrar, sinto o mesmo frio na barriga. A mesma pulsação acelerada. Ele era o touro premiado do meu avô. Um gigante imponente com músculos que pareciam esculpidos em pedra. E eu, com meus 17 anos, encarando aquele desafio. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o balde. O suor escorria pelas minhas costas, colando a camisa no meu corpo. O cheiro dele, forte e másculo, me envolvia, me embriagando. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ele ouvisse. Eu respirava fundo, tentando controlar o nervosismo, mas era impossível. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, me deixando arrepiada, em estado de alerta. Cada passo que eu dava em direção ao curral era uma vitória contra o medo. Aquele calor que eu sentia não era só do sol escaldante do meio-dia. Era uma onda de excitação, de ansiedade. Eu sabia que seria um momento marcante, um rito de passagem. Eu tinha que provar para mim mesma e para o meu avô que eu era capaz. Mas confesso, naquele momento eu me sentia pequena, frágil, diante daquela força bruta. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação, essa sensação de estar à beira de um precipício? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, aquele treme-treme todo. Subir naquele banquinho foi um desafio à parte. Ele era velho, de madeira lascada e balançava mais que vara verde ao vento. Cada vez que eu me movia, sentia a madeira gemer sob o meu peso, ameaçando ceder. Minhas pernas, apesar de fortes da vida no campo, tremiam como se fossem feitas de gelatina. O banquinho me deixava a uma altura perfeita, quase colada ao úbere do malhado, que era enorme, pesado, pulsando com leite. A proximidade era tanta que eu sentia o calor emanando da pele dele, o cheiro forte do animal. Era inebriante, quase sufocante. Eu tinha que me concentrar, manter o equilíbrio precário, enquanto posicionava o balde sob as tetas incrivelmente sensíveis. Um movimento em falso, um solavanco mais forte, e eu estaria no chão, coberta de leite e vergonha. A pressão era enorme. O medo de errar me consumia. Eu fechava os olhos por um instante, sentindo a textura áspera da pele do malhado contra meus dedos, a maciez das tetas, cheias de leite. Era uma experiência sensorial intensa, que me deixava completamente arrepiada. Cada toque, cada movimento, era carregado de uma energia estranha, que me fazia prender a respiração. Eu sentia o leite jorrar quente, espesso, preenchendo o balde com um som ritmado que ecoava no curral silencioso. E a cada jato, o treme-treme do banquinho aumentava, me levando junto com ele naquele movimento hipnótico. O toque quente e firme. Era isso que me esperava. Minhas mãos, finalmente firmes apesar do tremor, alcançaram as tetas do malhado. A pele, áspera e quente, contrastava com a maciez e o calor úmido dos mamilos inchados. Era uma sensação estranha, uma mistura de repulsa e fascínio. A textura era diferente de tudo que eu já tinha tocado. Áspera como a casca de uma árvore, mas ao mesmo tempo macia como nada que eu pudesse comparar. E a temperatura? Meu Deus, o calor que emanava daquelas tetas era intenso, quase febril. Me lembrava... Não, melhor não comparar. Era um calor que me fazia suar ainda mais, que me deixava com a respiração presa na garganta.
E então, quando meus dedos apertaram os mamilos com a firmeza que meu avô tinha me ensinado, o malhado se mexeu. Um tremor percorreu seu corpo gigantesco. Um arrepio que eu senti vibrar através das minhas mãos. Ele soltou um mugido baixo, rouco, que me arrepiou até a alma. Foi como se ele tivesse sentido o meu toque, como se uma corrente elétrica tivesse passado entre nós. Naquele instante eu soube que tinha ultrapassado uma barreira, que tinha entrado em um território desconhecido, íntimo. E a sensação, acreditem, era inexplicável. Era como se eu estivesse conectada a ele, como se pudesse sentir a força bruta da natureza pulsando sob meus dedos. E esse contato, essa conexão, me deixou completamente desorientada. O primeiro jato foi um choque. Não pela temperatura, que era morninha e até agradável naquela manhã fria, mas pela força, pela intensidade. Eu não esperava. Imaginei um fluxo constante, suave, como uma torneirinha aberta. Mas não. Foi um jato forte, grosso, que me pegou desprevenida. Me lembro de sentir o impacto no meu rosto, no meu pescoço. A sensação, era como se alguém tivesse me dado um tapa molhado. Me fez pular para trás, assustada, desequilibrando o banquinho já instável. Por um segundo, achei que ia cair, que ia acabar rolando no chão, coberta de... vocês sabem. Mas consegui me segurar, agarrando com força na lateral do malhado. Ele, coitado, se assustou também com o meu pulo repentino e soltou um mugido de protesto. O jato continuou, forte e implacável, me molhando ainda mais. Minha camisa, já úmida de suor, agora estava encharcada. Senti o líquido escorrer pelas minhas costas, descendo até onde vocês estão imaginando. E o chão virou uma piscina. Uma meleca branca e espessa se espalhava aos meus pés, ameaçando me derrubar. Eu tentava controlar o fluxo, apertando e soltando os mamilos do malhado com movimentos desajeitados, mas era como tentar domar uma mangueira descontrolada. A cada jato, eu me encolhia, esperando o impacto, sentindo aquela sensação estranha e intensa. Era como se eu estivesse perdendo o controle do meu próprio corpo, como se estivesse à mercê daquela força da natureza. E a cada segundo que passava, a situação ficava mais comprometedora. O leite espesso e morno escorrendo pelas minhas mãos. Era uma sensação peculiar, viscosa, escorregadia, quente. O cheiro forte, característico, invadia minhas narinas, me causando uma leve tontura. Eu tentava segurar o jato com firmeza, como meu avô havia me ensinado, mas ele escapava por entre meus dedos, escorrendo pelos meus braços, me lambuzando toda. A frustração crescia a cada gota perdida. Eu imaginava o olhar decepcionado do meu avô, a sua voz rouca me repreendendo pela minha falta de jeito. Firmeza na mão, menina. Não pode deixar o leite escapar assim, ele diria, com a testa franzida e os olhos semicerrados. Eu apertava com mais força, tentando controlar o fluxo, mas o resultado era sempre o mesmo. O leite continuava escorrendo, me deixando cada vez mais molhada, mais grudenta, mais vulnerável. A cada tentativa frustrada, eu sentia o desânimo me invadir, a vontade de desistir, de jogar tudo para o alto e correr de volta para casa. Mas eu não podia. Eu tinha que provar para mim mesma e para o meu avô que eu era capaz, que eu conseguia lidar com aquela situação. A cada gota de leite derramada, eu sentia uma pontada de vergonha, de incompetência. Era como se eu estivesse falhando em algo íntimo, primordial, como se estivesse desperdiçando algo precioso, vital. E essa sensação me corroía por dentro, me deixando cada vez mais exposta. O banquinho cedeu. Num estalo seco, a madeira velha se partiu e eu fui lançada para a frente sem tempo de reação. O balde, cheio até a boca com o leite ainda morno do malhado, voou pelos ares num arco perfeito, espalhando seu conteúdo num jato branco e espesso. Senti o impacto no chão, a terra fria e úmida contra minhas costas. O baque tirou o ar dos meus pulmões. Por um instante, tudo ficou escuro, silencioso. A única coisa que eu conseguia sentir era o cheiro forte do leite, agora misturado com o cheiro da terra e da grama. Aos poucos a visão voltou, turva e desfocada. Me sentei, ainda atordoada, e olhei ao redor. O malhado, assustado com a minha queda repentina, mugia alto, inquieto. O balde jazia a poucos metros de distância, amassado e vazio. E eu
Eu estava coberta de leite, da cabeça aos pés. Uma meleca branca e pegajosa me envolvia como uma segunda pele. Me senti humilhada, derrotada. Todo o meu esforço, toda a minha concentração tinham ido por água abaixo. Literalmente. O leite escorria pelo meu rosto, pelos meus cabelos, entrando nos meus olhos e na minha boca. Eu cuspi, tentando me livrar do gosto azedo e da sensação desagradável daquela gosma grudenta me sufocando. Minhas roupas, já encharcadas de suor e, bem, de outras coisas, agora, estavam completamente empapadas de leite. Eu me sentia violada, exposta, como se tivesse sido possuída por aquela substância branca e viscosa. E o pior de tudo era a sensação de fracasso, de impotência. Eu tinha falhado, tinha decepcionado meu avô, tinha desperdiçado algo precioso. E ali, sentada no chão, coberta de leite e vergonha, eu me senti pequena, insignificante, como uma gota de leite derramada num mar de lama. Meus olhos ardiam com o leite que escorria pelo meu rosto, misturado com lágrimas de frustração. A vergonha queimava mais que o ralado nos joelhos e cotovelos. Eu estava lá, jogada no chão, um verdadeiro desastre ambulante, quando ouvi uma voz rouca e conhecida. Mas o que aconteceu aqui? Menina! Parece que um caminhão de leite tombou em cima de você! Era seu Zé, o caseiro da fazenda vizinha, um homem experiente na lida com os animais, com rugas que contavam histórias de sol e trabalho duro. Suas mãos, calejadas e fortes, me ajudaram a levantar. Ele me olhava com uma mistura de preocupação e divertimento, os olhos castanhos brilhando com um humor gentil. Calma, menina, calma, disse ele, me ajeitando as roupas encharcadas. Acontece com todo mundo no começo. Ordenhar não é fácil como parece. Tem seus truques. Enquanto ele limpava o leite do meu rosto com um pedaço de pano que tirou do bolso, seu Zé foi me explicando com paciência a melhor forma de segurar as tetas, a pressão ideal para não machucar o animal e ao mesmo tempo conseguir um fluxo constante de leite. O segredo, disse ele com um sorriso maroto, tá no jeito de apertar. Não pode ser forte demais, senão a vaca reclama, nem fraco demais, senão o leite não sai. Tem que ser delicado, sabe? Como um carinho. Ele demonstrou os movimentos com as próprias mãos, imitando a ordenha. E eu não pude deixar de corar ao imaginar o duplo sentido daquelas palavras. Mas seu Zé, alheio à minha súbita timidez, continuou a explicação, me mostrando como posicionar os dedos, como fazer o movimento de puxar e soltar para estimular a saída do leite. E o banquinho, menina, tem que ser firme, senão acontece o que aconteceu com você. Cai de 4 no chão e ainda leva um banho de leite. Ele riu, e eu ri junto, aliviada por ele não ter me repreendido pela minha falta de jeito. Seu Zé era assim, sempre paciente, sempre disposto a ensinar. E naquele momento, com o corpo dolorido e o orgulho ferido, eu me senti grata pela sua presença, pela sua ajuda inesperada. Ele me mostrou que errar faz parte do aprendizado, que cair é normal, desde que a gente tenha a força para se levantar e tentar de novo. Seu Zé, com a calma de quem já viu muita coisa na vida, pegou outro banquinho, esse sim firme e forte, e me ajudou a subir. Agora, menina, presta atenção, ele disse, posicionando minhas mãos nas tetas do malhado. Sente a textura? Sente o calor? Tem que ter respeito pelo bicho, tratar com carinho. Suas mãos, grandes e calejadas, cobriam as minhas, me guiando nos movimentos. Aperta devagar, com firmeza, mas sem machucar. Sente o leite descendo? É como uma dança. A cada palavra eu sentia um arrepio percorrer meu corpo. A proximidade de seu Zé, o calor das suas mãos sobre as minhas, o cheiro de mato e terra que emanava dele, tudo contribuía para aquela sensação inebriante. O malhado, tranquilo sob o meu toque agora mais seguro, soltava mugidos baixos como se estivesse aprovando a minha nova habilidade. O leite jorrava num ritmo constante, preenchendo o balde com um som que me acalmava, me dava confiança. Viu só, menina? Não é tão difícil assim, disse seu Zé com um sorriso orgulhoso. Só precisa de um pouco de prática e de um bom professor. Ele piscou para mim e eu não pude deixar de corar. Aquele olhar, aquele sorriso, me deixavam desconcertada. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia segura, protegida. Como se seu Zé fosse um porto seguro no meio daquela tempestade de sensações.
E enquanto o balde se enchia de leite, eu me enchia de gratidão. Por seu Zé, pela sua paciência, pela sua presença. E por aquele momento único, intenso, que eu jamais esqueceria. A ordenha, antes um desafio assustador, agora se tornava um prazer. Uma experiência quase sensual. Ordenhar o malhado não foi fácil. Aquele primeiro dia com o banquinho quebrado, o leite derramado, a frustração e a vergonha, parecia o fim do mundo. Eu me senti tão incompetente, tão pequena diante daquele desafio. Mas a vida no campo ensina a gente a ser forte, a não desistir diante das primeiras dificuldades. Meu pai sempre dizia: quem tem medo de cair nunca aprende a andar. E naquele dia, com a ajuda do seu Zé, eu aprendi não só a ordenhar, mas também a pedir ajuda, a reconhecer que nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinha. A humildade em pedir ajuda não diminui a gente, pelo contrário, nos fortalece, nos mostra que não estamos sozinhos nessa jornada. E a paciência do seu Zé, a calma com que ele me ensinou, me mostrou que tudo tem seu tempo, que o aprendizado vem com a prática, com a persistência. Superar o medo inicial, aquele frio na barriga, a insegurança, foi a maior conquista. E a sensação de finalmente conseguir, de ver o balde se enchendo de leite, foi indescritível. Uma mistura de orgulho, alívio e gratidão. Gratidão pelo seu Zé, pela lição que ele me ensinou, pela força que ele me deu. E gratidão pelo malhado, aquele touro gigante que, sem saber, me ensinou tanto sobre mim mesma, sobre a minha capacidade de superar desafios, de aprender com os erros e de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Aquele dia que começou com um tombo e um banho de leite, terminou com a conquista de uma nova habilidade, de uma nova confiança em mim mesma. E essa lição eu levo comigo para a vida. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes a gente consegue se levantar, aprender com a queda e seguir em frente, com mais experiência, mais sabedoria e mais leite no balde. E foi assim que, daquela experiência desastrosa, tirei uma lição valiosa. A vida, assim como a ordenha, tem seus desafios, seus momentos de frustração, de insegurança. Mas é nessas horas que a gente descobre a nossa força, a nossa capacidade de superar obstáculos. Aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Que a paciência e a persistência são as chaves para o sucesso. E que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma nova chance, uma nova oportunidade de aprender e crescer. Então, da próxima vez que você se sentir inseguro, com medo de tentar algo novo, lembre-se da minha história com o malhado. Lembre-se do banquinho quebrado, do leite derramado, da vergonha que eu senti. E lembre-se também da força que eu encontrei dentro de mim para superar tudo isso. A vida é cheia de treme-tremes, mas é a nossa capacidade de nos mantermos firmes, de aprender com cada queda que nos faz seguir em frente, mais fortes e mais experientes. E aí? Gostaram da história? Deixem seus comentários aqui embaixo contando se vocês já passaram por alguma situação parecida. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima!